Jesus Cristo, ele sobe no Monte da Transfiguração, e Jesus Cristo ele deixa a maioria de seus discípulos lá embaixo. Ele não leva eles com ele. E a Bíblia vai dizer que quando Cristo ele desce ali do Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vê uma multidão discutindo entre si. E aquela multidão, eles estavam discutindo. E a Bíblia diz que Jesus ele se aproxima daquela multidão para ver o que estava acontecendo. E quando Jesus ele se aproxima, ele logo vê os escribas, e ele logo vê os fariseus ali discutindo. E quando Jesus ele se aproxima para questionar o que estava acontecendo, de repente aparece um homem e diz: mestre, eu trouxe meu filho aqui porque eu estou passando por um problema muito grande. Eu estou passando por um problema que até agora ninguém conseguiu resolver para mim. E ele fala para Cristo: mestre, eu trouxe o meu filho até aqui para os seus discípulos me ajudarem, mas eles não me ajudaram. E quando aquele homem ele vê que os discípulos não conseguem ajudar, e ele vê a discussão entre os discípulos, a fé daquele homem começa a ser abalada. Porque quando ele leva o seu filho para os discípulos resolver o problema, ele estava confiante de que o problema seria resolvido. Mas quando ele vê aquele escândalo, quando ele vê os escribas e os discípulos de Jesus discutindo entre si, a fé daquele homem foi abalada. Ao invés de os discípulos ajudarem aquele homem, eles começaram a discutir, perder o foco. Ao invés de se unirem e dizerem: vamos tentar ajudar de alguma forma. Nós não podemos expulsar esse espírito mudo e surdo, mas vamos tentar confortar esse homem, falar que Jesus Cristo está chegando, que Jesus Cristo está vindo. Mas ao invés disso, eles começaram a se discutir entre si, perderam o foco. A igreja ela não pode perder o foco. O foco tem que ser almas. O foco tem que ser ajudar aqueles que estão perdidos. E Jesus fala para ele o que está acontecendo. E ele leva aquele problema a Jesus Cristo. Agora sim ele está levando o problema para a pessoa certa. Então quando ele leva o seu problema para Jesus Cristo, ele pergunta para aquele homem: você crê? E a resposta daquele homem não é: Senhor, eu creio. Observe que a resposta daquele homem não é: Senhor, eu estou crendo que o Senhor vai resolver esse problema. Não é essa a resposta dele. A resposta dele é: Senhor, eu creio. Porém, não é o suficiente. Ele está dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ele está dizendo: Senhor, eu creio, mas não é o suficiente. Eu creio, mas eu preciso crer mais. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então, o que aquele homem está dizendo? Senhor, quando eu cheguei aqui eu estava crendo. Quando eu cheguei aqui eu estava convicto. Mas depois que eu vi os seus discípulos discutindo, a minha fé foi abalada. Muitas das vezes, quando nós vimos para a igreja, no nosso primeiro amor, nós temos a nossa fé inabalável. Muitas das vezes, quando nós estamos caminhando, nós estamos começando na igreja, a nossa fé ela é uma fé maravilhosa. Nós queremos ir para a igreja todos os dias. Nós queremos orar todos os dias. Nós lemos Bíblia a todo momento. Porque a nossa fé ela está maravilhosa. Mas a partir do momento que nós vamos começando a caminhar, a nossa fé ela vai se desgastando. Aí chega um momento em que nós temos que fazer que nem esse homem. Ele fez para Jesus Cristo. Ele disse: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Então ele estava dizendo: Senhor, eu estava crendo, mas agora a minha fé foi abalada. E só o Senhor pode me restaurar. Só o Senhor pode resolver esse problema. Mas antes de resolver o problema do meu filho, eu preciso que o Senhor resolva o meu problema. Antes de o Senhor curar a ele, primeiro o Senhor precisa me curar, restaurar a minha fé. É isso que aquele homem estava dizendo. Para que ao momento que o Senhor restaurar a minha fé, aí sim eu vou crer que o meu filho será salvo.